Um grande canto da sereia do multiplataforma, que uma visão estratégica pode ter, é você olhar assim, e se eu tiver multiplataforma, eu vou dividir pela metade essa equipe, vou ter o custo reduzido pela metade. Assim, é uma decisão muito simples, vamos tomar essa decisão porque vai reduzir, né, o custo e tudo mais. E aí o time, na hora que ele começa a trabalhar, percebe-se que naquela área, para aquele aplicativo, não dá para simplesmente você não ter um time de iOS, não ter um time de Android. Você precisa também ter os times trabalhando, então não reduz pela metade, reduz para, sei lá, 30%. Pô, isso não bate com o business case que foi feito. Você pode ter uma série de decepções que podem fazer. Eu nem falei de tecnologia ainda, só do ponto de vista da estratégia que você adotou, você ter uma volta para o nativo. Fala, Dev, beleza? Eu sou Thaísa Candela e aqui comigo nesse episódio incrível do Proxy, eu estou com o Rodrigo Terron. Por favor, se apresenta pra gente. Olá, Thaísa. Eu sou o Rodrigo Terron, tô muito feliz aqui em mais um episódio do Proxy Podcast. E Thaísa, o que é o Proxy Podcast? Pra quem tá aqui pela primeira vez, quem não assistiu ou ouviu nenhum dos nossos episódios, explica um pouquinho aí com detalhes. O Podcast Proxy tem o objetivo de ser um proxy, uma ponte entre nós, programadores, nossa audiência, você que está aí do outro lado, e as empresas, entendermos de fato como que as empresas estão utilizando as tecnologias que nós ouvimos falar, ou até mesmo as tecnologias que nós utilizamos no nosso dia a dia. O objetivo é, de fato, entrar dentro das empresas, né? Trazer eles aqui, falar do dia a dia, falar das decisões tecnológicas e colocar isso de uma forma muito exclusiva, né? Muito diferente até de outros conteúdos que a gente já tem produzido aqui. Espero que vocês gostem. E Thaísa, quem são as empresas que estão aqui hoje? Conta um pouco pra gente. Temos o prazer de receber aqui a Dextra e a Acreditas, que estão sendo representados pelo CTO da Dextra, Fernando Tremari. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde Thaísa, boa tarde Terron, Eric e Vivi. Legal estar aqui com vocês hoje conversando um pouco aí sobre os nossos projetos. Nós temos também o Eric Zanardo, que é Dev Master, engenheiro de software na Dextra. Fala galera, muito legal estar aqui também. Espero poder contribuir com o papo aí. E por último, mas não menos importante, nós temos a Vivian Soares, que é Principal Software Engineer na Acreditas, que é um unicórnio brasileiro. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Tô bem nervosa, mas vamos lá. Massa, sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda. E agora, bora começar então, entendendo um pouquinho mais sobre o que a Dextra faz e o que a Acreditas faz. Então, Fernando, conta pra gente o que é a Dextra, qual é o seu papel lá dentro? Bom, a Dextra é uma consultoria de software sob medida e a nossa proposição é atuar junto com grandes empresas nos processos de transformação digital. Então, a gente constrói aplicações em várias áreas, né? Seja back-end, front-end, mobile. A gente tem várias equipes, né? Hoje a Dextra ela tem mais de 1.000 pessoas no seu time técnico. Então, é uma galera trabalhando com diferentes tecnologias muito, muito próximos dos nossos clientes. Então, a gente tem grandes clientes, né, no mercado brasileiro. A Acreditas é um grande cliente nosso. E aqui hoje está um time nosso com o time da Acreditas, que é um pouquinho, a gente vai ver um pouquinho do que acontece no dia a dia da Dextra nesse bate-papo. 1.000 desenvolvedores não é pouco, né, Thaísa? Assim, não, definitivamente não é pouco. E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre o que a Acreditas faz, e depois, ao longo da conversa, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o papel da Dextra, juntamente com a Acreditas, né, desenvolvendo ali o projeto. Então, Vivian, o que a Acreditas faz? Acreditas é uma empresa que nasceu em 2012, a gente nasceu como um comparador de produto financeiro, como se fosse um marketplace. Foi lá em 2017 que a gente se consolidou como a principal fintech de crédito com garantia do país. A gente tem uma gama de produtos relacionados a crédito com garantia, de auto e home, a gente também tem uma parte relacionada a empresas parceiras, a gente oferece empréstimo consignado, e a gente tem antecipação de salário, e a gente tem também uma área de marketplace que a gente vende produtos de empresas das parceiras, como a Apple, Samsung. A gente tem toda uma gama também relacionada à carteira digital, com cartão múltiplo de crédito, débito, e também que tem vale alimentação e refeição junto. E a Thaísa comentou que no final de 2020 a gente virou uma empresa unicórnio, avaliada em mais de 1 bilhão. E galera, Acreditas, acho que eu posso falar assim, com certeza, ela está fazendo uma disrupção do mercado financeiro do ponto de vista de acesso a crédito, né? Então, acho que as fintechs, elas vêm reinventando como as coisas são. Acreditas é um exemplo disso, e não dá para fazer uma disrupção de um mercado inteiro sem usar muita tecnologia. Então, é super legal ter Acreditas aqui, super legal ter a Dextra. Thaísa, do que a gente vai falar hoje, né? Assim, qual vai ser o tema que a gente vai discutir aqui nesse episódio do Proxy? Como vocês que estão nos assistindo devem imaginar, tanto a Dextra com tanto dev, com tanto projeto, quanto
A Vivian ali com na Acreditas, uma empresa tão grande, tem diversos desafios, certo? E o nosso objetivo aqui com o Proxy é trazer um desafio específico para cada episódio. Então a gente traz uma empresa, a gente foca num determinado assunto para que a gente possa levar para um nível maior de aprofundamento. Então, para esse episódio, nós resolvemos falar sobre desenvolvimento multiplataforma. Então, vou começar aqui fazendo uma pergunta para a Vivian. Eu soube que a Acreditas está passando por um desafio muito interessante de trazer todos os produtos que ela tem para o mobile. E aí eu quero entender, então, contigo agora, como que essas aplicações eram distribuídas nas diversas plataformas, né? Se eram várias aplicações, se era uma única aplicação, e qual que é o estado atual da aplicação de vocês hoje? Em 2012, se você baixasse o aplicativo na loja, a gente só tinha uma tela, basicamente, uma feature, que era da pessoa emitir o boleto dela. A gente não tinha um time de mobile, a gente não tinha um foco em mobile, a gente tinha pessoas distribuídas ao longo da Acreditas mexendo em mobile. Foi aí que veio a ideia de tornar mobile um canal estratégico, de forma que a gente conseguisse ofertar produtos através de mobile, inclusive engajar as pessoas ou trazer até mais informações sobre os produtos que elas já tinham. Hoje a gente está com esse foco de trazer os produtos para cá, a gente já está com essa iniciativa. Nós fizemos uma série de estruturas sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre arquitetura ainda, mas hoje o nosso foco é esse. A gente tem uma parte de gestão de empréstimo dentro do aplicativo, de carteira digital, entre outros produtos crescendo cada vez mais. E faz todo sentido, né, o Vivian? Acho que quando a gente fala de empréstimo, né, é um relacionamento de longo prazo, né? Então o consumidor, ele provavelmente vai fazer isso parcelado, e quando ele tá no app e ele volta ali talvez para pegar um boleto, para pegar uma informação, e você pode nesse momento ofertar outros produtos. Então assim, é um relacionamento constante. Então essa decisão da Acreditas foi super, acho que super acertada, né? Até imagino que você abre um leque maior de clientes que não utiliza o web, né? Hoje não é todo mundo ali que tá no web no dia a dia e tal, e aí o aplicativo acaba trazendo mobilidade. Bem legal essa mudança. E aí, pensando na participação da Dextra, eu queria entender um pouquinho mais, Fernando, qual foi o momento na linha do tempo em que a Dextra entrou e também como é essa participação, porque existem muitas formas de você ter uma outra empresa apoiando o desenvolvimento de software, né? A gente tem empresas, por exemplo, que recebem uma demanda e executam pura e simplesmente. Já a gente tem outras empresas que auxiliam no processo de decisão. Como e quando a Dextra entra nesse processo de migração? Legal. Acho que o Eric vai poder falar com bastante detalhe aí sobre como foi na Acreditas em si, mas uma das coisas que a gente entende com o desenvolvimento customizado é que a gente tem que estar bem próximo do negócio, bem próximo do problema que a gente está resolvendo, né? Antes da gente chegar trazendo uma tecnologia, chegar trazendo uma solução de arquitetura, é muito importante a gente entender o problema, entender o contexto de negócio que o nosso cliente tem, etc., e a gente acredita que os times precisam trabalhar de forma muito próxima, colaborando, cada um trazendo a sua perspectiva, porque na Acreditas tem várias pessoas com experiência sobre o problema de negócio da Acreditas, tem vários devs experientes, e na Dextra também a gente tem uma experiência de vários outros contextos que a gente passou, vários erros e acertos, né, que a gente teve ao longo da história, que a gente consegue complementar nisso. E aí um time unido ali, né, com uma visão de ownership sobre o produto, é aquilo que a gente busca construir. A maioria das vezes a gente está junto com o cliente nos momentos das decisões complexas e desafiadoras. Existem várias técnicas para fazer isso, para testar, para mitigar riscos sobre isso. Acho que o Eric pode contar um pouquinho como foi, né, Eric, no caso da Acreditas, esse processo que a gente estava lá desde o começo com eles ali nesse modelo aí de quando a gente começou a ir para o modelo multiplataforma, né? Bom, a gente começou essa parceria lá no finalzinho de 2018. A Acreditas ela gostaria que a gente ajudasse a Acreditas a construir uma arquitetura, uma plataforma, um aplicativo onde comportasse essa ideia de evoluir o aplicativo, vários produtos diferentes relacionados, mas produtos diferentes na mesma plataforma, de uma forma escalável. Então, a ideia deles era que cada pedaço do produto fosse, de certa forma, isolado, assim, não isolada 100% isolado, porque sempre tem comunicação, tem interação entre as pessoas, mas de modo que os produtos pudessem evoluir de forma sem que um impactasse o outro, sem que uma alteração em um acabasse, porventura, atrapalhando ou gerando problema num outro produto. O nosso primeiro trabalho lá, a primeira proposta que a gente teve lá era de propor para eles uma ideia, alguma arquitetura. Então, na época, a gente se juntou com alguns engenheiros da Acreditas que já tinham algumas ideias. A gente foi bem um bate-papo, bem uma parceria bem bacana, assim, onde eles trouxeram o que eles tinham pensado e a gente pensou também em cima do problema, elaborou
alguns materiais, algumas propostas, depois a gente reunimos e acabamos optando, né, decidindo por qual caminho levar. No fim dessa discussão, a gente acabou saindo com uma arquitetura bacana lá, onde a gente consegue ter cada squad responsável por um produto, cuidando do seu pedaço do app, e isso ser evoluído de forma escalável, né? Então, eventualmente um novo produto surgir, uma nova squad pode ser formada, ela pode ser plugada no aplicativo ali e começar a ser evoluído de forma independente. Pô, Eric, Fernando, muito legal. Trazendo um pouco assim para o contexto de decisão, né? A adoção de uma tecnologia, ela envolve N possibilidades, né? Acho que desde ali da definição de qual tecnologia, quais recursos são necessários, acho que são várias variáveis ali que, vamos colocar assim, impactam diretamente nessa decisão. Eu queria saber um pouco nesse case, e aí até trazendo talvez experiências pessoais de vocês em outros cases, como é o processo de uma decisão tecnológica, né? Quando vocês vão pensar um projeto novo, seja um projeto dentro de uma empresa já existente, seja num projeto de uma empresa que está começando, qual é o processo, né, para se definir quais tecnologias e como starta o uso dessas tecnologias no projeto? Posso contar um pouquinho de como foi isso na Acreditas, e é até legal, porque acho que o Fernando e o Érico acho que já deram alguns spoilers sobre isso. E acho que toda a tecnologia, tipo, a gente toma decisão baseado muito no contexto de negócio. Então, o Eric falou um pouco sobre o contexto da gente da gente querer ter pessoas trabalhando de forma autônoma. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu fazer uma arquitetura modular. Então, a gente tomou outras decisões tecnológicas baseadas em alguns motivos. Eu vou citar alguns pelo qual a gente escolheu o React Native. Na época que a gente escolheu o React Native, a gente já tinha um ecossistema web dentro da Acreditas. A gente já tinha pessoas com conhecimento em JavaScript, em TypeScript, e a gente queria aproveitar o conhecimento dessas pessoas. E um outro desejo que a gente tinha também era da gente compartilhar conhecimento, entre web e mobile. Então, poxa, eu quero construir aqui um módulo e reaproveitar ele entre esses dois. Essa é uma das nossas apostas para esse ano, inclusive. E, além disso, a gente também acredita muito que pessoas que conhecem JavaScript, talvez elas queiram contribuir, possam contribuir mais facilmente com BFF escrito, por exemplo, em Node. Então, esse também foi um dos motivos da gente. Eu consegui aproveitar o conhecimento. Até em termos de custo, você pensar em rampar em tecnologia, de você ter a curva de aprendizado, seria mais fácil também. E um outro motivo legal, até, pensando nisso também, é de ter um code base único na plataforma, que querendo ou não impacta em custo. Você não tem que ter um time novo agora em iOS nativo, um time novo em Android nativo. Isso era um ponto muito importante para a gente, foram alguns pontos que a gente levou em consideração na hora de escolher o React Native em si. Pô, muito legal, Vivian. E essa questão é super interessante, né? Porque a gente ouve muitas vezes alguns desenvolvedores um pouco frustrados, tipo, pô, eu queria trazer um projeto numa tecnologia que tá super na hype, e não é bem assim, né? Acho que você trouxe um ponto super importante. Pô, vamos olhar pro conhecimento aqui dentro do time e pensar nesse momento na equipe é super importante, porque às vezes você tem uma pessoa que conhece de determinada tecnologia, e aí você traz essa tecnologia, você adota essa tecnologia, e o time inteiro tem que se adaptar para essa nova tecnologia, tem uma curva de aprendizado. Então essa questão que você trouxe de olhar para o time, essa questão que você trouxe entre a web e o mobile é super importante também. Como vocês mesmos falaram, são vários fatores, né? São diferentes trade-offs quando a gente vai pensar em tecnologia. Então, se a gente fosse listar aqui, a gente montaria uma tabela. Essa tabela ela vai ser um pouco diferente para cada contexto, para cada momento. A gente tem que olhar para a equipe que tem disponível também. Fatores interessantes, né? Que a gente às vezes não leva em consideração. A motivação do time é um fator interessante, por exemplo, que muitas vezes a gente pode esquecer, né? E existem diferentes partes do código, diferentes partes do ferramental que você usa que também podem ter diferentes processos de decisão. Uma coisa que a gente sempre busca ter é tentar criar no time, num processo mais de time, esse processo de tomada de decisão. Então a gente meio que evita de ter um processo onde a gente trabalha no modelo meio ditatorial, onde uma pessoa da equipe define e as outras pessoas sigam aquilo e seja um processo meio top-down. Isso geralmente gera um desengajamento do time, gera alguns problemas e às vezes a gente não captura várias ideias do time que podem ser boas, né? Quando a gente fala de decisão de tecnologia, parece que a gente limita só em A ou B, mas dentro de A tem uma série de coisas para se decidir ainda, dentro de B tem uma série de coisas para se decidir ainda. Então o processo de construir essa decisão é importante. Às vezes a gente tem mais de uma alternativa, a gente precisa tentar validar as alternativas. Então tem técnicas como executar um sprint spike para validar uma ideia, para ver se aquela ideia tem sentido ou não tem sentido. Às vezes você fazer um fork do trabalho e fazer dois caminhos para ter pelo menos duas opções mais concretas para você
tomar uma decisão, porque só tomar uma decisão com base, às vezes, no feeling pode ser prejudicial, né? A gente tenta buscar também trabalhar muito o aprendizado, porque novas oportunidades surgem em termos de tecnologia, e se a gente também não consegue capturá-las, a gente pode estar perdendo a oportunidade de negócio. Então, manter o time sempre atualizado, sempre trocando ideias, sempre trocando conhecimento, ter bastante troca de conhecimento, assim, um ambiente que tenha muita troca, ajuda bastante que as decisões de tecnologia também melhorem, porque a gente consegue reaproveitar, um squad consegue reaproveitar a decisão que outro squad tomou, consegue aprender com o erro que outro squad tomou. É um trabalho bastante complexo aquilo que a gente faz, né? Pegando um gancho rapidinho, antes da gente ouvir um pouquinho mais sobre o Eric e como foi essa decisão, não só nos projetos que ele já passou na Dextra, mas também ali dentro da Acreditas, um ponto que você falou, Fer, que é muito interessante, é essa questão da gente não utilizar apenas o feeling. Então, como você comentou, tem várias técnicas, uma delas é bem disseminada no meio dos devs, que é a POC, né? Fazer a prova do conceito. Então, eu quero ver se essa linguagem é melhor do que essa aqui dentro do meu contexto. Então, a gente não tá falando de guerrinha de tecnologia, né? A minha é melhor, a minha é pior. Então, é muito a gente pegar e, de fato, criar um experimento, né? Eu quero ver qual é a performance dessa linguagem quando eu tô recebendo uma porrada tal. Então, eu faço um teste de carga aqui para ver como que ela performa em relação a outra tecnologia. E a gente pode se surpreender, né? Então, ir além do feeling e conseguir colocar, de fato, em prática um código, seja ali fazendo um forking, criando um módulo separadinho, né? Para conseguir testar, é algo que, de fato, leva as nossas decisões para um outro nível, né? De qualidade. Leva as nossas decisões para algo muito mais embasado, muito mais pautado do que, de fato, só olhar para o mercado e falar assim, estão usando, vamos usar também, né? Esse ponto também é super importante, né? De envolver o time, né? Isso que o Fernando falou. Todo mundo precisa abraçar, né, a ideia. Não Exato, pode ser, exato. Uma pessoa que não abraça ali, ela pode desestimular o time, e às vezes criar até um viés, né? Putz, essa tecnologia não é boa por causa disso, sabe? Mas às vezes é muito pelo processo, e esse processo de dividir essa decisão dentro do time, pautada em uma decisão em dados, né? Putz, vamos testar, colocar ali o teste lado a lado e olhar, é super importante. Bem legal, Fernando. Eu queria acrescentar só um ponto. Um exercício que eu provoco o pessoal quando está discutindo uma decisão de tecnologia ou qualquer decisão, é que é muito fácil a gente se apaixonar pela decisão que a gente quer tomar, pelas vantagens dela. A gente não olha para os trade-offs que a gente está deixando de ter a hora que a gente opta por aquilo. Então é muito fácil, isso aqui é bom porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso. Mas o que eu estou deixando de ter quando eu escolho isso? Então, acho que um processo mental aí legal de tomada de decisão é você pensar o que você está deixando de ter, e não só pensar aquilo que você está buscando ou está querendo ter com aquela tecnologia. E outra coisa que eu falei muitas vezes, a gente às vezes coloca muito foco em decidir qual é a tecnologia do momento, ou como que a gente vai fazer aquilo, se é melhor usar essa arquitetura de organização de view e controller, não sei o quê, mas eu vejo muitas equipes não olhando para uma parte muito importante, que é um trade-off muito importante, que é como que a gente testa, como que a gente faz testes automatizados, como que a gente consegue garantir aquilo que a gente está fazendo. E eu tenho certeza que muitas equipes seriam muito mais performáticas se elas tivessem mais atenção na forma que elas testam do que se ela está escolhendo a tecnologia A ou a tecnologia B. E o que você falou tem tudo a ver com a questão do médio e longo prazo, né? A gente não faz uma tecnologia para ela morrer amanhã. A gente faz uma tecnologia hoje, a gente começa algo pequeno, seja um MVP, né? Seja um protótipo, seja um MVP, para que ela tenha um crescimento. E tanto o Eric quanto a Vivo falaram sobre a escalabilidade, que tem tudo a ver tanto com como a gente divide os nossos times e dá autonomia para cada um deles trabalhar em paralelo, como também quando a gente fala sobre a arquitetura, ou enfim, a maneira com que a gente tá utilizando aquela tecnologia, que entra muito essa questão de teste, né? Como que eu consigo dar manutenção pro meu sistema e garantir que ele está rodando corretamente, sem precisar, de fato, ficar fazendo isso de forma manual, né? Então a gente precisa de várias ferramentas de monitoramento e tudo mais, para a gente conseguir fazer esse acompanhamento de forma escalável. E aí, Eric, a gente ali nos bastidores, a gente falou um pouquinho também sobre suporte, né, que a gente tem em determinadas tecnologias, né? Então, às vezes, muitas das vezes, né, quando a gente vai para uma tecnologia que está muito na hype, às vezes o suporte, às vezes a quantidade de experiências vividas nessa tecnologia é limitada, e isso acaba influenciando. Às vezes não tem uma comunidade tão forte, às vezes não tem tanta contribuição até dentro de projetos open source que ajuda a gente na evolução dessa tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência também. Eu acho que a maturidade do framework, da plataforma, é muito importante. Eu tive a sorte de viver o começo do React Native, até agora de uma outra solução de multiplataforma do Flutter também. Eu vi os dois
surgindo, e sempre era uma pergunta que o pessoal me perguntava, né? Tipo, como está a maturidade, como está a comunidade? Acho que esses são fatores bastante importantes também, porque basicamente são frameworks muito grandes, é muito difícil você saber 100% deles, são plataformas gigantes, então você eventualmente precisa de ajuda. E essa ajuda pode vir na forma de documentação, vem na forma de uma comunidade ativa. Então, para o seu projeto escalar, eu acho que esse, com certeza, é um quesito bastante importante, você tem que sempre considerar. Não só também, eu acho que isso se expande também para qualquer escolha técnica, assim como o Fernando falou, às vezes, dentro de uma plataforma tem outras escolhas que tem que fazer, tipo, qual biblioteca de gerenciamento de estado eu vou usar dentro do meu projeto, sabe? Escolhi ReactNative, que eu vou usar gerenciamento de estado. Tem diversas opções, então, eu acho que sempre quando você for escolher alguma solução para qualquer o tamanho dela, isso é bastante importante, ver a maturidade, ver como tem uma comunidade por trás. E a gente tem falado muito isso aqui, assim, em todas as iniciativas da Rocket City, né, que não tem, qual tecnologia é melhor, existe o contexto e é importante entender o contexto na qual a gente vai utilizar aquela tecnologia para colocar. Você falou uma coisa super legal, Eric, você falou que você acompanhou tanto o começo do React Native quanto do Flutter, e eu achei super legal que na tua fala você nem falou, eu prefiro React Native é melhor, não, o Flutter é melhor, e eu acho que esse pensamento ele é muito assim, cara, para essa solução é melhor usar Flutter, para essa solução é melhor usar React Native, e eu vou fazer um disclaimer aqui, eu sei que esse episódio é atemporal, eu não sei exatamente o dia que ele vai sair, mas eu tô super feliz, Thaísa, porque agora, nesse presente atual, que eu não vou falar que dia é hoje, a gente tá super evoluído com o nosso Ignite de Flutter, então daqui a pouco, a gente lançou recentemente Elixir e tá sendo um sucesso, e a gente tá lançando também um bootcamp específico para falar de Flutter, que não é melhor do que o de React Native, pelo contrário, são tecnologias diferentes, contextos diferentes, e aí é importante vocês, quem está assistindo, né, que toma decisão e que pensa em qual tecnologia utilizar, quando utilizar, pense muito nessas dicas que foram faladas, né? Testa, olha para o contexto, talvez para uma coisa o Flutter vai se destacar um pouco mais, para outra é o Native, mas o importante é que tenha espaço para você avaliar e tomar uma decisão de uma forma sábia. Eu tô curtindo demais, assim, tudo que vocês estão falando tá super alinhado até com a minha visão, né, em relação a desenvolvimento de software, escolha de tecnologia. E aí, Eric, eu queria, antes da gente passar para o próximo tópico, eu queria entender um pouquinho mais na visão, não pensando na empresa, né, saber que existe uma maturidade da tecnologia que é open source, por exemplo, ela é interessante para a empresa e é interessante para o projeto como um todo. Para você como dev, já aconteceu alguma situação onde você viu utilidade de estar utilizando um projeto open source? Qual que é o seu envolvimento? Você consegue contar uma ou duas situações pra gente de você, de forma individual, como profissional? Qual foi o benefício de estar usando uma tecnologia open source? Bom, antes de responder isso, acho importante falar que eu adoro open source, eu sou viciado, eu mantenho alguns projetos, então talvez tenha um pouco do meu sentimento em usar bibliotecas open source. Mas dito isso, já me ajudou muito a biblioteca ou a plataforma que eu estava dando ser open source. Acho que o mais óbvio, assim, acho que o ponto mais óbvio que já me ajudou foi o fato de, né, open source, o código aberto, então o código está disponível lá, então já me deparei com alguns casos onde estava acontecendo algo completamente esquisito, eu li a documentação e vi o código executando e não estava muito condizente, então poder olhar o código-fonte do que eu estou rodando ali já me ajudou bastante, eu já encontrei tanto bugs no código que eu escrevi por conta disso, já encontrei bugs no código da biblioteca por estar olhando, então acho que esse para mim é o primeiro ponto, assim, é muito bom, né, você ter o código aberto ali, você pode consultar e entender na fonte o que está acontecendo, e o outro é você poder eventualmente se deparar com algum problema na plataforma, na biblioteca, e você mesmo ir lá e corrigir. Quando você usa o código-fonte, alguma coisa de código aberto, não é só você consumir, né? É legal você também poder dar de volta para a comunidade. Acho que o pessoal ele empodera bastante os desenvolvedores a conseguir corrigir e não sofrer tanto com eventuais problemas, porque bugs acontecem, todos os desenvolvedores sabem que bugs acontecem. Então, você ter a possibilidade de ir lá e corrigir é muito bacana. E além da gente estar falando aqui sobre o uso de React Native como uma possibilidade, né, que a gente está falando do cenário aqui do case da Acreditas, você faz parte de um projeto open source e é relacionado ao Flutter, certo? Eu gosto muito de participar da comunidade open source do Flutter, participo de alguns projetos, o maior deles se chama Flame, é um framework, um motor de jogos para se desenvolver jogos em cima do Flutter. Hoje acredito que ele seja o maior em cima do Flutter.
E eu também contribuo bastante para o próprio Flutter em si. Eu tenho alguns PRs lá que eu já consegui submeter e fazer algumas correções. E acho que esses são os 2 maiores projetos assim, que eu consigo contribuir. Massa, perfeito. Vamos ver se a gente consegue deixar aqui o link na descrição para o pessoal poder acessar e potencialmente contribuir também, né? Então, acho que isso é super legal. A gente sempre incentiva os nossos alunos, a nossa audiência aqui a contribuir com o Open Source, não apenas pela contribuição em si, que é devolver para a comunidade, mas também para se desenvolver como profissional de tecnologia, né? O legal, Thaisa, antes de você passar, é que o olho dele brilhou quando ele falou assim... Contribua ali e tal, pro projeto, é super legal isso, e realmente, pessoal, quem não contribui com o projeto Open Source, quem não tem esse costume, começa aos poucos, mas assim, se arrisca, se joga, é super importante pra carreira mesmo, né, algo que ajuda muito no desenvolvimento do profissional, desenvolvedora, então acho que vale muito a pena pegar exemplos aqui como esses, assim, que a gente traz aqui dentro do Proxy e assumir isso como, por que não tentar, né, por que não se arriscar a partir desse exemplo do Eric. Parabéns, Eric. Super, super feliz aí com as suas contribuições para as comunidades, não só de Flutter, projetos e tudo mais. Só recapitulando rapidinho, a gente falou sobre tomada de decisão e a gente levantou aqui um monte de variáveis, um monte de tópicos dos quais a gente pode avaliar para tomada de decisão. Então, eu imagino que algumas pessoas que estão assistindo aqui esse episódio até pensaram, nossa, é tudo isso e um pouco mais, né? A gente nem falou tudo o que envolve essa tomada de decisão, mas a gente falou sobre ecossistema, a gente falou sobre maturidade da tecnologia, a gente falou sobre open source como uma possibilidade, né? A gente falou sobre de equipe, de escalabilidade, a gente falou de POC, a gente falou de mercado, a gente falou de tendência, e o Eric mencionou algo interessante também, que é a qualidade e a disponibilidade de documentação, porque em algum momento a gente vai ter pessoas no nosso time que vai precisar aprender aquela tecnologia. E uma boa documentação ajuda a gente a conseguir aprender mais rápido, né? Falando sobre curva de aprendizado, que se pauta muito ali numa boa documentação, né? Em já ter, por exemplo, muitas pessoas fazendo perguntas num Stack Overflow da vida, eu queria saber qual foi a experiência de vocês. Como foi a curva de aprendizado de vocês? Eu sei que o Eric já passou por várias tecnologias, tem uma proximidade muito legal com o Flutter, mas agora ele teve que se desenvolver ali em React Native por conta do projeto da Acreditas. Imagino que já tenha utilizado antes, né? Como você já está acompanhando o React Native desde o começo. E a Vivian, que veio do nativo, é isso mesmo, Vivian? Começa contando pra gente um pouquinho de como que foi essa curva de aprendizado para você. Foi tranquilo vir pro React Native? Foi um sufoco? Acho que eu posso contar 2 momentos diferentes. E o primeiro deles foi quando eu aprendi mobile nativo. Antes disso, eu trabalhava com Java, mas o Java focado ali em web, não tinha experiência com back-end. Eu comecei o nativo aprendendo Objective-C. E eu lembro de na minha primeira semana de curso, de que eu tinha mudado de estado, entre outras coisas, e eu estar no ônibus e me bateu um desespero de que eu estou fazendo da minha vida. Mudei de estado, mudei de emprego, eu me lasquei aqui. Mas assim, tirando esse momento assim, desesperador, eu diria que migrar de web para mobile inclui aprender um outro paradigma. De repente, tu tem um instalável na mão do usuário, você tem que lidar com poder de processamento, um pouco mais de memória. A pessoa vai atualizar o aplicativo, a pessoa não vai atualizar o aplicativo. O que acontece se a pessoa não atualizar? Eu vou quebrar alguma experiência porque eu mudei um campo no endpoint? Então, além da tecnologia, tem todo o ecossistema inerente a isso. Acho que no meu segundo momento isso foi mais tranquilo, porque daí eu já estava migrando de Swift para JavaScript, mas mobile é a mesma coisa, o ecossistema é o mesmo, ainda é o mesmo conceito. Mas ainda assim, nem sempre é simples. Então, várias vezes eu abro por request ali em Redux, e que eu não estudei ainda, vamos supor, eu não consigo ler esse código e bate de novo aquele desespero. Mas é sempre uma curva de aprendizado. O bom é que tanto no Swift quanto agora no React Native, a comunidade é muito grande, então tem muito material sobre. Você acha facilmente no Stack Overflow matérias, você acha artigos, documentação. Então, a comunidade é bem rica, foi muito fácil de você achar no Google mais perto, assim, de você, vários materiais. Só um adendo, né, que assim, você foi pro Objective-C, né, então o desespero já era por conta própria, assim, né, enfim. Eu gostei da fala dela, do Google mais próximo de você. Vou usar essa, vou adotar essa, mas muito legal a tua experiência, Vivi, e muito legal ver essa mudança transitória, né, assim, passar por 3 tecnologias, não sei quanto tempo de carreira você desenvolveu em cada uma delas, mas é super legal, e eu acho que com o tempo vai ficando menos doloroso, né, o que você falou, né, ali do Swift pro JavaScript já foi um pouquinho, talvez um pouquinho mais leve. Massa. E você, Eric, conta pra gente um pouquinho como que você lida com essas mudanças de plataforma e de tecnologia. Bom, eu adoro aprender plataformas novas, eu acho que eu nunca fiquei muito tempo na mesma, assim, desde quando eu comecei a trabalhar com Java, com
puxava full stack, eu fui para Angular, enfim, eu meti um pouco de tudo, assim, na minha carreira. Então, para mim, eu sempre gosto, é sempre um motivador poder aprender um novo framework, uma nova plataforma. Falando especificamente da minha curva de aprendizado no multiplataforma, eu comecei pelo React Native, comecei lá em 2016. O maior desafio foi o React, porque o React ele introduziu um novo paradigma de UIs reativas, um pouco de programação funcional até, inclusive. Então, na época, eu estava mexendo muito com AngularJS, que tem uma pegada um pouco diferente do React. Então, no meu caso, esse foi o maior desafio, entender o paradigma do React. O mobile foi até que tranquilo, eu às vezes enroscava em fazer um build, entender por que falhou um build aqui, o que é APK, o que é A, B, ter uma enrolada assim, mas a documentação é muito boa, assim, do mundo mobile, pelo menos eu sempre tive necessidade de encontrar, então sempre quando eu enroscava era rapidinho de entender. E aí pro Flutter foi mais natural, assim, pois o Flutter também tem o conceito de reatividade, apesar de ele não ser JavaScript, ele não ter o esquema de JSX da vida, ele ser mais classes mesmo. Na minha opinião, bem parecida a ideia da reatividade. Então, foi mais questão de eu aprender o framework, entender o que uma classe de estado era, o que um widget era. Foi mais entender um pouco mais das nuances do framework, porque o paradigma estava bem na minha cabeça. Então, foi bem mais tranquilo, bem mais sossegado para eu iniciar no Flutter depois. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Fer. Porque você, apesar de estar num papel hoje estratégico como CTO, você não começou a programar de hoje, né? Assim, você tem alguns aninhos aí de experiência, trabalhou como desenvolvedor durante muitos anos, até mesmo na Dextra, né? Eu lembro que quando eu trabalhei na Dextra, quando eu te conheci, eu lembro que você contou que você trabalhou na Dextra como desenvolvedor e aí você foi crescendo na empresa, né? Hoje atuando ali como um diretor de tecnologia. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, como um profissional de tecnologia, como um CTO, mas também como uma pessoa que já trabalhou com desenvolvimento e que também é um GDE, né, um Google Developer Expert, especialista em cloud. Então, como que funciona essa questão de curva de aprendizado para você? Você tem alguma dica que você pode trazer para a gente? Tem. Primeiro se revelou uma idade, mais ou menos, já, né? Eu ia falar que dependendo da linguagem, a gente ia descobrir a idade. Eu comecei com Pascal, né? Comecei a programar lá em 96, 95, 96. Entrei no mercado de trabalho em 98. Então, já passei várias tecnologias e vários aprendizados, mas acabei tendo um histórico mais de back-end, assim, então é onde eu me saio melhor. Nos últimos anos, me especializando em cloud, é uma parte que eu gosto muito, que eu tenho bastante paixão, que eu consigo trazer ainda, de alguma forma, pelo menos uma parte mais de estudo, de aplicação de alguns conceitos e algumas discussões na parte de cloud. Uma coisa que acho que é uma dica é sempre estar fazendo um projetinho, alguma coisa, sabe? Eu sempre estou fazendo um projetinho, seja num horário fora, num hobby, ou participando de um projeto, tentando contribuir com alguma coisa de open source. Sempre estar aprendendo alguma coisa nova. Mesmo que não é da minha praia, por exemplo, a parte de React.js. Eu já fiz algumas iniciativas para mim, algum projetinho para mim. Existe um conceito que é custo de oportunidade de você aprender algo. Às vezes você não precisa saber todas as coisas, ou muitas coisas, mas se você tem uma noção de como aquilo funciona, eventualmente você consegue entrar num time e se acelerar dentro daquele time de uma forma muito mais rápida se você não tivesse nenhum conhecimento. Então, na minha carreira, eu sempre fiquei olhando o que está acontecendo, de alguma forma fiquei tentando ter algum tipo de contato com aquilo. Porque evolui muito, então, há 20 anos atrás, o que a gente tinha é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Muitas vezes você vê conceitos novos sendo reaplicados, antigos sendo reaplicados, coisas antigas sendo redesenhadas de uma forma super inteligente. Ver as novas coisas abre muito a cabeça sua também. Então, a discussão que o Terron trouxe sobre uma tecnologia é melhor que a outra, uma tecnologia é pior que a outra, você vai tirando um pouco disso ao longo do seu crescimento profissional, eu acho, porque você vai vendo várias coisas e vai começando a ver um pouco do que é hype, do que é sentimento de vamos lá, agora isso é o melhor. Então, primeira dica seria experimentar várias coisas, mesmo que não seja num nível profundo, mas também pegar algo que você tenha mais paixão assim e ir a fundo. Você ficar só superficial também gera uma falsa ilusão que você tem um conhecimento profundo em alguma coisa, né? E às vezes você vai entrar num time, vai tentar trazer uma solução e eventualmente vai tomar uma decisão errada se você tiver com
com poder de tomada de decisão naquele contexto. E a fundo pode mostrar que você não conhece muitas coisas de outras coisas. Então, eu tento equilibrar minha carreira assim, uma coisa indo bastante a fundo e ter uma visão também um pouco ampla em várias áreas. Eu sempre falo isso, né, cara? Desenvolvedor tem que gostar de codar, tem que gostar de estar ali envolvido em vários projetos e solucionar problema, né? E solucionar problema, exatamente. E muito importante, assim, a gente sempre fala assim, hoje em dia, assim, tá muito confuso o conceito de que é um dev júnior, pleno, sênior, mas nada é como a experiência, né? Então, assim, quanto mais horas você tem de voo ali, né? A gente costuma dizer que para você ser especialista são 10 mil horas de voo em alguma área, né? Assim, pra você ser considerado um especialista. Então, assim, você só vai conseguir chegar lá, você só vai conseguir chegar num nível de excelência muito alto, e aí, assim, isso que você falou de, experimenta um pouco aqui, mais leve, não, experimenta um pouco mais profundo, é algo que realmente vai moldando ali o profissional, né, a profissional. Então, assim, isso é super importante e, galera, notem que vocês estão ouvindo isso de um CTO, de um cara que já é o principal executivo de tecnologia, que já está num nível muito mais ali de definições estratégicas, de gestão de equipe, que está pondo a mão no código ali no dia a dia e fazendo projetinho, contribuindo. Então, assim, isso é super importante. Eu acho que a voz da sabedoria falando aqui, sem revelar a sua idade de novo, mas, Fernando, muito boa a sua contribuição e parabéns, cara, super legal. Não é um sprint trabalhar com tecnologia, trabalhar com desenvolvimento, é uma maratona, é uma coisa para a vida inteira. Então, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, não sei o quê. Às vezes você está olhando no horizonte de 3 anos, 4 anos. Tem profissionais, assim, que são os mestres aí da nossa indústria, que têm 30, 40 anos de profissão, né? E não pararam de aprender nesse tempo, né? Então, perfeito. Você manter o aprendizado no longo prazo, você pode até aprender mais lento que uma outra pessoa, ou não ser tão gênio quanto outro, por exemplo, mas manter um aprendizado constante, no longo prazo vai te tornar um profissional muito, muito bom. Assim. Não necessariamente a velocidade, mas a consistência, né? Muito O legal. famoso hashtag Never Stop Learning. Never Stop Learning, exatamente. Constantemente aqui. Constante. Bom, a gente tá falando aqui sobre Acreditas, que tá passando por um momento de transição muito grande, que não começou hoje, como o Eric comentou, lá em 2018, certo? Então, a gente tá falando de uma empresa grande, com muitos funcionários e com muitos clientes, que decide fazer uma migração, mudar ali a sua aplicação para o mobile. Toda mudança dói, né, gente? Seja a mudança de uma tecnologia, seja a gente acabou de falar sobre curva de aprendizado. Quando você sai de uma empresa e vai trabalhar em outra, é uma dor. Toda mudança tem as suas dores. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Eric, que tá desde o começo do projeto, dessa migração. Quais foram as principais dores e processos para que, de fato, essa adaptação acontecesse, talvez, de uma forma mais confortável possível, né? Evitando o máximo de dor possível. Então, conta pra gente como que foi depois da tomada de decisão. Falamos sobre como decidir por uma tecnologia. O que aconteceu? Quais foram os processos? Quais foram os passo a passos que a Acreditas tomou para que as dores fossem minimizadas? Né, que nem eu comentei, nós chegamos a uma conclusão de como a gente gostaria, pelo menos de começar, não porque a gente pensou lá atrás é exatamente o que está ainda, mas naquela época foi o que a gente tinha combinado. A gente primeiro começou a trazer o aplicativo atual para dentro da arquitetura. Foi criado uma squad que a gente chamou de Squad Core, que seria uma squad de plataforma, squad que era responsável por fazer, digamos, a base do app, onde eventualmente todos os outros squads iriam linkar os seus spin-apps, seus produtos. Esse squad começou a fazer, digamos assim, a fundação do app, então meio que, digamos assim, nós tentamos deixar preparado o aplicativo, preparar a arquitetura para receber novos aplicativos. Uma vez que isso foi feito, aí sim a gente pegou, na época a gente pegou o mesmo squad que fez essa fundação, nós pegamos o código-fonte do aplicativo atual e começamos a trazer ele para a arquitetura nova, trazer realmente, assim, a gente pegou o código-fonte lá, Ctrl+C, Ctrl+V, começou a fazer as alterações para ser plugável, porque a gente falou assim, é importante que nossa arquitetura seja bem agnóstica, então isso possibilitou a gente de fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V que eu falei, o famigerado Ctrl+C, Ctrl+V, mas deu certo por causa da arquitetura que a gente acabou bolando. E por um tempo, a gente teve desenvolvimento paralelo, então o nosso time era responsável por fazer essa migração, corrigir eventual bugs que aparecia dentro da plataforma por conta, né? A gente vai descobrindo as coisas na hora que a gente vai pondo em prática, né? E o outro squad continuou o desenvolvimento do aplicativo da loja.
E, eventualmente, a gente virou a chave. A gente julgou lá que estava maduro o suficiente a migração, estava maduro o suficiente a arquitetura nova, e foi feita a virada da chave. Nós geramos uma nova versão do aplicativo, e a partir desse ponto a gente começou a ter a separação mais de squad. Então, nesse momento, passamos a ter o squad de plataforma, que cuidava apenas do core, da parte da fundação do aplicativo, e os squads de cada pedacinho do produto. No começo tínhamos apenas 2, então um que cuidava da parte que já tinha do aplicativo, que era a parte mais de empréstimo e tal, e um outro squad que começou uma parte nova. Esse squad estava começando já no aplicativo, na arquitetura nova. A partir daí a gente foi evoluindo, fomos descobrindo várias coisas enquanto, né, era evoluído, mais squads se juntavam e fomos aprendendo. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Acho que eu queria dar um complemento sobre essa estratégia de modularização, algo legal de falar, que a gente está falando de plugar vários pedaços. E uma aposta nossa, na real, um princípio nosso é de investir em automatização. Então, quando a gente fala dos módulos funcionando, a gente tem dentro dele os seus próprios testes, a gente tem um deploy desses módulos de forma automatizada. E a mesma coisa para a parte core do aplicativo. E eu acho que esse é um ponto muito importante, que é da gente automatizar a parte de testes e tudo mais. E um outro ponto também é pensar sempre a arquitetura evolutiva, eu acho. É legal falar disso porque cada vez mais a gente tem times, a gente tem pessoas contribuindo com o mobile, por causa que a gente está adicionando novos produtos a mobile. E um ponto que a gente entra é que como que a gente escala isso? E aí escalar entra, às vezes, até como que você faz um code review, por exemplo. Vamos supor que a gente tem um time X que vai começar a contribuir com o mobile, essas pessoas não têm expertise em mobile, e a gente quer que as pessoas do core apoiem essas pessoas. Então entra toda essa parte de apoio a pessoas, de você ajudar na curva de aprendizado, e até da gente como plataforma, a gente tem uma documentação disso, então, poxa, vamos investir mais em documentação, e vamos criar um pouco melhor esse pedaço para as pessoas conseguirem contribuir. Então tem todo um universo relacionado a escalar mobile além da arquitetura em si. Tem uma curiosidade, vocês estão trabalhando aí com modularização, né? Várias squads trabalhando junto. Vocês estão usando um repositório único ou está distribuído? E como que é isso dentro do dia a dia aí de vocês? Nós temos um repositório por área de negócio, mais ou menos. É literalmente a modularização, são repositórios separados. Então, a gente tem ali o repositório, que nem o Eric falou, de gestão de empréstimo, o repositório de carteira digital. E a gente tem o repositório do core, que é o repositório que a gente pluga os módulos. E para a gente garantir consistência entre os módulos, a gente tem um design system, que é um repositório que provê de componentes, tokens de cores, de espaçamento e etc. E a gente tem um repositório que a gente chama de Core API, que é uma forma da gente prover e um jeito unificado de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu quero logar um Analytics, eu quero fazer monitoramento de erro. E por mais que a gente queira que os times tenham autonomia em decidir uma arquitetura, a gente tem que garantir uma consistência do outro lado. Então, a gente tem ali dentro desse módulo uma forma de acessar a câmera, uma forma de fazer monitoramento, uma forma de acessar um remote config, fazer um feature toggle. Então, a nossa arquitetura ela é bem distribuída assim, em repositórios mesmo. Muito bacana, Vivian. E o que diz respeito a limitações, né? O que não foi possível fazer utilizando multiplataforma? Acho que tem algumas coisas que a gente tem que pôr o dedinho ali no nativo, eu diria. Por exemplo, a gente quer mexer com uma parte de segurança, sei lá, algum acesso à localização, alguma coisa. Acaba que a gente tem que ter um contato ali com o nativo. Eu acho que em alguns momentos, se é para usar alguma feature específica, a gente acaba criando uma bridge ou algo desse tipo. Principalmente recursos nativos mesmo, né? Sei lá, se for fazer um acesso à câmera, minimamente tu vai ter uma bridge, alguma coisa que consome, que faz esse acesso à câmera. Eu acho que quando a gente pensa nesse tipo de multiplataforma, como, por exemplo, Flutter e React Native, na real, assim, meio que não tem muita limitação, porque é nativo, eventualmente. A gente tem uma plataforma ali que toma conta de fazer o multiplataforma, né? Então ele tem vários detalhes ali, mas ele está linkado direto na camada nativa. Acho que algumas questões são do tipo, quanto compensa, assim, né? Então, quando você eventualmente precisa ter um aplicativo onde você vai ter que ter muita integração nativa, ou você tem algum aplicativo com muitas diferenças entre as plataformas, eu acho que às vezes acaba não compensando você usar uma multiplataforma, porque vai ter que demais colocar a mão no nativo. Eu acho que teve alguns casos onde eu me esbarrei, onde realmente foi impossível, assim, né? Impossibilitou de utilizar o multiplataforma, mas eram coisas muito, muito específicas, né? Citando um exemplo aqui, um dos projetos a gente tentou fazer em React Native, mas por conta de uma dependência de uma SDK que o cliente tinha, a gente não podia ter mais de uma activity no projeto.
E por algum motivo, eu confesso que eu não lembro agora de cabeça as nuances técnicas, mas eu lembro que a gente julgou que não ia ser possível usar RetNet por causa disso. Então, tem alguns, acho que poucos casos assim, onde realmente impossibilita, mas acho que no geral é mais o quanto compensa, assim, né? Você tem que ver se o seu multiplataforma está dando fit com o que você precisa construir, né? Às vezes não dá o fit e é melhor ir para o nativo. Então, acho que é mais o que quando compensa do que é o contexto, possível, né? Acho que colocar o contexto na pauta é super importante, e vocês já meio que trouxeram um pouco disso da minha próxima pergunta, mas é assim, o quanto o que é desenvolvido em uma plataforma é utilizado, né? É possível de ser utilizado e funciona perfeitamente na outra, né? O quanto tem essas adaptações, a Vivian trouxe ali, né? De, dependendo do que for ter que ali construir algo ali olhando para o nativo, mas o quanto, assim, de fato a gente consegue aproveitar do que é desenvolvido de uma forma geral em todas as plataformas. Então, um exemplo clássico que eu costumo usar é seguir os guidelines de cada plataforma, né? Seguir o guideline do iOS e seguir o guideline do Android. Às vezes, por você usar uma multiplataforma, isso é um pouco mais difícil, porque, né, você tem um code base único. Para você começar a pôr diferenças ali, você vai ter que começar a colocar condições, né, quando for Android, alguma coisa. Então, acaba reutilizando muito dos códigos. Eu já passei bastante projetos onde os clientes, os designers não se importam tanto com os guidelines das plataformas. Então, é criado um design system único para o produto, não importa se é Android ou iOS, e aí, nesses casos, o reaproveitamento é muito maior. Sempre tem alguma coisinha ou outra que você vai ter que fazer para cada plataforma, porque no final das contas são plataformas diferentes. Então, por exemplo, quando você for fazer o deploy na loja, o processo para pôr no Android é uma, no iOS é outro. Então, se você constrói um CI, você vai ter que acabar construindo infraestruturas diferentes para cada um e outro. Quando você precisa acessar uma câmera, por exemplo, cara, existem bibliotecas que já fazem isso para você, mas eventualmente você tem que usar alguma coisa muito específica, você vai ter que acabar escrevendo um código específico para cada um. Enfim, é um grande depende muito do que você vai construir e do contexto que está aplicando o framework, a plataforma. Isso aí que você comentou me fez lembrar de quando eu comecei a estudar Kotlin para Android, e aí eu fui conversar com alguns amigos que já programavam em Kotlin, e aí eles chegaram para mim e disseram assim: Thaís, se você quiser, você consegue escrever exatamente como você escreveria no Java em Kotlin. É o correto? Não. Então, assim, você não está aproveitando o melhor da linguagem. E quando você falou, me veio na mente exatamente isso, porque cada tecnologia, cada plataforma, né, por exemplo, iOS e o Android, tem guidelines, por exemplo, de design, né? Até mesmo o segmento ali de design, o float button, né? O float ali, ele é diferente, enfim. Então, isso é super importante, super legal você trazer, assim, de verdade. Eu acho que é um ponto que muita gente não para pensar, né? No quanto tem coisas diferentes, apesar de você pensar num mesmo code base, tem coisas que precisarão ser diferentes para que a gente utilize com a maior efetividade as tecnologias que a gente tem à nossa disposição, né? Nesse sentido, Thaís, eu queria trazer o Fernando também aqui para a discussão, ele que está constantemente vendo muitos níveis de projetos e tudo mais. A gente sempre vê aqueles, às vezes, um artigo, às vezes alguém comentando na comunidade, de uma empresa que adota o multiplataforma e aí, de repente, ela volta para o nativo, né? Qual que é a tua opinião a respeito? Que eu acho que também eles trouxeram pontos super interessantes, mas que dá para contornar, né? O que talvez não dá para contornar a ponto de eu dar o rollback e trocar de tecnologia de novo? Um grande canto da sereia do multiplataforma, que uma visão estratégica pode ter, é você olhar assim, eu tenho aqui 4 squads, umas 20 pessoas, e se eu tiver multiplataforma, eu vou dividir pela metade essa equipe, vou ter um custo reduzido pela metade. Assim, é uma decisão muito simples, vamos tomar essa decisão porque vai reduzir, né, o custo e tudo mais. Então a gente vê muitas decisões estratégicas sendo tomadas por esse princípio. A gente vê empresas no mercado tomando a decisão de fazer uma migração de nativo para ir para multiplataforma, onde ele já tem uma plataforma super complexa em nativo, já tem equipes trabalhando em nativo, e cria-se um projeto para fazer uma migração Big Bang, onde você vai fazer uma reescrita completa daquele aplicativo, para daí você colocar aquele multiplataforma no ar, e aí sim você começar a ter uma equipe reduzida para trabalhar. Só que muitas vezes esse trabalho é um trabalho que tem muitos desafios de você fazer dessa forma, né? Primeiro, o custo que você vai ter envolvido de ficar muitas vezes ali 6 meses sem ter uma funcionalidade, sem lançar aquele novo aplicativo no mercado. Então você tem um custo elevado, onde a área de negócio ela não tem tempo de esperar. Então a área de negócio ela precisa que tenha novas funcionalidades, ela precisa que sejam lançados novas features, e aí você tem que manter os 2 aplicativos em conjunto. Então você começa a ter um projeto super grande que demora 6 meses para lançar, 1 ano para lançar.
A hora que você viu o planejamento que você fez, o custo ficou muito maior do que era para ficar naquele sonho que você tinha de reduzir pela metade. Você perdeu oportunidades, a área de negócio começa a ter um grande conflito com a área de tecnologia, porque não tem sido mais gerado valor para aquela equipe, e aí você toma uma decisão de, não, vamos parar com isso, vamos voltar atrás, vamos fazer de outra forma. Vamos voltar para o nativo. Eu já vi decisões, por exemplo, como essa, com relação ao planejamento da estratégia de migração ter sido mal feito, ou ter tido uma premissa muito otimista com relação à economia de custo que se teria. E aí o time, na hora que ele começa a trabalhar, percebe-se que naquela área, para aquele aplicativo, não dá para simplesmente você não ter um time de iOS, não ter um time de Android. Você precisa também ter os times trabalhando, então não reduz pela metade, reduz para, 30%. Pô, isso não bate com o business case que foi feito. Você pode ter uma série de decepções que podem fazer. Eu nem falei de tecnologia ainda, só do ponto de vista da estratégia que você adotou, você ter uma volta para o nativo. Ô, Fernando, eu achei que você ia falar N pontos de tecnologia e você começou com uma questão financeira. Olha como é importante ter um olhar sobre o negócio, né? Então, assim, às vezes a gente tá olhando só para decisão puramente tecnológica, mas, cara, a abordagem que você trouxe foi perfeita, assim, isso é super, super relevante. Então, muitas vezes a gente não aconselha num projeto como esse fazer uma migração completa. É claro que cada caso é cada caso, né? Acreditas, a Vivi falou que tinha uma funcionalidade, então você pode tomar uma decisão talvez mais direcionada para fazer isso. Mas um aplicativo super grande, muitas vezes a gente vai ter que fazer isso de forma incremental. Então, o nativo vai conviver com o multiplataforma. Então, é um planejamento de longo prazo. Pode ser um longo prazo. Agora, é isso que eu ia falar, pode ser conviver durante bastante tempo também, né? E do ponto de vista técnico, de fazer o rollback, de fazer coisas desse tipo, alguns casos que eu sei, né, que tiveram com relação a React Native, grande conjunto de dependências, você manter atualizado os seus frameworks ali, os seus pacotes com relação à versão do React Native, pode ser uma dor de cabeça, vamos tentar ver uma outra coisa. Mas aí, assim, eu não diria que é determinante para essas duas plataformas, como o React Native e Flutter. Eu acho que o que eu mais vi foram questões aí, pelo menos no contexto da Dextra, no contexto do mercado que eu tenho algum tipo de acesso, foi mais por questões da estratégia do que... Cara, fantástico. Obrigado pela resposta. Você trouxe uma visão... Realmente eu imaginava que você ia trazer outros pontos. Eu falei, caramba, tipo, como é importante envolver o negócio na decisão tecnológica, né? Algo que a gente, muitas das vezes, ignora, né, no processo. E às vezes sai mais caro. Às vezes algo que, putz, é pra ficar muito mais barato, não é bem assim, né? Super bacana ouvir um pouco a visão de vocês em relação a multiplataforma, a nativo, né? As opções que a gente tem e como a gente, de novo, como a gente toma essas decisões, né? Tanto baseado no financeiro, no estratégico, nos recursos que a gente tem, quanto na tecnologia. E tá sendo muito massa ouvir essas duas visões, esses dois lados, né? Ter a presença do Fernando aqui. Tá sendo muito legal para trazer essa visão estratégica também, né? Além da tecnologia, que muitas das vezes nós, como devs, a gente olha para a tecnologia, né? A gente vai olhar para as limitações técnicas, para os recursos que a gente tem em termos de nuvem, enfim. Mas essa visão de negócio, ela precisa estar muito integrada e alinhada, né? Tanto a área de negócio, quanto a área de produto, quanto a área de tecnologia, precisam co-criar, precisam tomar as decisões juntos, porque cada um tem pontos cegos, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto, uma tendência de negócio das corporações de integrarem cada vez mais o time de desenvolvimento e de se verem como empresas de tecnologia, empresa como um todo, não apenas um time de tecnologia. A minha próxima pergunta, ela vem numa linha mais prática do dia a dia ali. Eu queria entender quais são as tecnologias periféricas que vocês utilizam. Então, além do React Native, quais são as principais libs? Qual é a tecnologia de CI/CD, de monitoramento? Como que vocês escolhem essas tecnologias, né? Se é na mesma linha que vocês já falaram aqui, e quais são elas? Falando um pouquinho da parte de CI/CD, a gente está usando o CircleCI. Aí é mais uma decisão organizacional, eu acho. A gente usa o CircleCI na empresa toda, na parte de back-end e tudo mais. A gente está usando para monitoramento Sentry, que, de novo, é do design organizacional. E para a parte de analytics, a gente usa o Firebase hoje. Depois a gente exporta esses dados para um DW nosso. Eu acho que seria isso. Eric, você quer complementar de alguma forma? Tem alguma outra coisa que não foi mencionada? A gente aqui no Express tem bastante variação, porque a gente normalmente trabalha bastante em conjunto com a equipe técnica do cliente, então acho que é bem o que a Viva comentou, alguma CI larga organizacional, então esse é bastante o caso de vários clientes nossos, então a gente usa bastante o Jenkins às vezes, do próprio cliente, a gente usa bastante Buildkite, enfim, é bastante variado. Se eu ficar citando aqui, a gente vai... até amanhã, então é bem variado mesmo. Eu conheço já a Dextra de longa data pela participação em eventos, comunidades, meetups, Acreditas também,
Inclusive, a Acreditas tem participado de várias frentes aqui dentro da própria Rocket City, né? Então, ela participou da penúltima NLW, participou com a gente, teve representantes da Acreditas ali dentro do próprio DuWile, que é a nossa conferência anual. Então, e assim, creators do Experts Club também, que são da Acreditas. Temos Helena, Fabi, temos várias pessoas ali. Perfeito. Assim, eles estão sempre com a gente e é super legal. E a pergunta que eu tenho para fazer e aí é como que vocês enxergam essa troca, né, entre os times com comunidades, os aprendizados que vêm a partir daí, isso ajuda no recrutamento, como que é a relação disso com o employer brand, assim, qual que é a visão de vocês, né? Porque uma empresa deve investir nessa relação com a comunidade, nessa construção? Excelente pergunta, porque acho que está no espírito da nossa indústria a troca de conhecimento e a relação em comunidade, né? Então, a gente busca incentivar demais essa construção dessa troca, porque através da troca de conhecimento é onde, nossa visão, onde ocorre a inovação, porque a gente vai ter várias pessoas se capacitando, trocando experiência, trocando visões, trabalhando melhor em conjunto. O nosso trabalho é muito forte em equipe, tudo que a gente faz em equipe, né, em termos de tecnologia. Dentro da Dextra, a gente tem o conceito das guildas, né, onde a gente tem várias áreas de conhecimento específicas, tem o pessoal de multiplataforma, tem o pessoal de Android, Data Science, UX, então tem várias guildas, e a gente fomenta tanto internamente quanto externamente a participação na comunidade das nossas equipes, porque isso enriquece muito a capacidade que os times têm de trazer alternativas e de trazer soluções. Para vocês terem uma ideia, a gente tem por volta de 30 eventos dentro da Dextra, 30 eventos mensais de troca de café com código, que a gente chama, quando a gente vai lá e apresenta um código-fonte para o pessoal, meetups internos, brown bags, onde alguém discute um livro, traz uma discussão de um framework específico. Então, isso é bastante ativo. Eu acredito muito que uma empresa moderna, em termos de tecnologia, ela tem que ter uma cultura efervescente de troca de conhecimento. A gente vai também para o mercado, os nossos parceiros e clientes participam também, então a gente tem coisas que a gente tem semana de dados, então a gente está sempre promovendo a troca de conhecimento. A gente organiza eventos do mercado, então essa semana que passou, a gente teve Agora São Elas, que foi todo um conjunto de eventos relacionados e meetups relacionados à inclusão de mulheres no mercado de tecnologia, que é super importante. A gente também organiza o DevCamp, que é um evento que tem já desde 2013. Gigantesco, que agora a gente está fazendo online. A troca de conhecimento, o networking que você faz, né? O Kent Beck fala que impacto é skill multiplicado por networking. Então, a gente conseguir ter realmente uma rede de networking positivo, de troca de conhecimento e aprendizado, isso é inovação, isso é tecnologia na prática. Fantástico. Eu nem sabia que tinha 30 eventos no mês, assim, é quase um por dia, assim. E, de fato, é super importante, né? 1000 devs, né, Thaís? Como que mantém essa galera engajada, trocando conhecimento, aprendendo um com os outros? Tem que ser algo nessa linha mesmo. Eu vou ser bem sincera, assim, eu sou muito suspeita a falar da Dextra, né? Foi a empresa que me tornou programadora, de fato, né? Que eu pude aprender muito. E uma das coisas que eu mais gostava, assim, quando eu trabalhei na Dextra era a questão da estrutura de mentores. Eu lembro que quando eu entrei, a primeira coisa que eu precisava fazer era escolher uma pessoa para mentorar, para me acompanhar durante a minha trajetória. E isso não é só para quem entra como júnior, estagiário, né? Mas para todo mundo ter a oportunidade de ter um Dev Master, né? Eu escolhi o Everton Gago na época, o Eric agora é Dev Masters também, né? Então, imagino que você mentora pessoas ali dentro. E essa conexão com o mundo externo, ela é essencial, mas a conexão criada internamente, assim como o Café com Código, né, Fê, que você comentou, ela é o que vai fazer com que o conhecimento ele não fique isolado na cabeça de um Dev Master, por exemplo, né, mas que ele consiga transmitir isso para as outras pessoas e que as outras pessoas cresçam, porque quando uma pessoa cresce, todo mundo cresce junto, né, eu acho que esse pensamento, ele é incrível, isso para mim eu admiro muito e a gente tá vendo um movimento das empresas abraçando essa cultura de compartilhamento de conhecimento interno e externo também. Vivian, conta um pouco aí da Acreditas, o que você já participou, agora imagino que tá um pouco mais limitado por conta da pandemia, mas o que vocês estão fazendo online também, porque eu lembro que a Acreditas tinha uma constância de eventos presenciais, assim, o tempo todo, assim, no prédio de vocês em São Paulo, eu sempre recebia convite, via nas redes sociais, eu acho super maneiro. Mas aqui na Acreditas a gente também acredita nessa troca de conhecimento interno, olhando para dentro, a gente tem as guildas de mobile, que é a Cross daí. Nós temos um fórum de tecnologia que acontece semanalmente, que daí já é uma troca entre times de contextos diferentes, back-end, data, mobile, tipo, tudo junto ali. Nós temos encontros só de mulheres também, que é legal, que se conectam com o que o Fernando falou.
Esses encontros acontecem com frequência também para as mulheres se apoiarem, trocarem experiência, até impulsionar a liderança de mulheres, que é algo que é super importante. E olhando para fora, a gente tem rodado meetups como Data, Kotlin, React Native, né, que são os meetups online. E além disso, tem pessoas que participam de eventos, que nem vocês comentaram da Helena e tudo mais. A gente participou aí da ReactConf, do TDC, entre outros eventos, e algo que a gente tem super interesse agora em investir é em tornar a plataforma da Acreditas pública, em construir um Open API. Acho que são esses os highlights aqui. E Eric, conta um pouco aí tua percepção aí de quem participa, provavelmente, né? Uma pessoa que é super comprometida com a comunidade, como você enxerga essas ações dentro, né, da Acreditas, dentro da própria Dextra. Acho que seria super legal ter tua visão também. Falou muito bem, assim, eu vivo isso e posso comprovar que isso acontece mesmo. É muito bacana você poder ajudar, você poder mentorar alguém e você ver aquela pessoa crescendo na empresa e virando eventualmente uma referência e tal. Acho que não só, isso é legal, não só pelo sentimento de orgulho, mas eu acho que é a melhor forma de você comprovar que você aprendeu alguma coisa ensinando alguém, né? Acho que é a forma ultimate, assim, de você comprovar que sim, eu consegui aprender aquilo, tanto que eu consegui ensinar alguém, consegui passar isso para alguém. Eu acho que esse sentimento de comunidade é muito, muito importante para a gente, que nem seus comentários, são 1.000 pessoas já na Dextra, então se a gente começar a represar conhecimento, não escala, né? A gente tem que incentivar e compartilhar conhecimento. É a única forma da gente poder escalar uma empresa desse tamanho, assim, tendo a qualidade técnica que a gente espera que tenha. Pessoal, infelizmente a gente vai encerrando por aqui esse episódio do Proxy com a participação super especial da Dextra e da Acreditas. Super obrigada pela presença de vocês. Vocês querem deixar uma mensagem pra gente, fazer uma divulgação de algo que vocês estejam envolvidos? Essa é aquela hora de falar que estamos contratando. Eu acho que esse não precisa nem falar, né? Quem não está contratando? Primeiro, agradecer bastante, o papo foi bem legal, é sempre muito bom poder participar desse tipo de iniciativa, que leva conhecimento para as pessoas, que troca experiências, né, para a gente se inspirar em uns nos outros e ficarmos pessoas e profissionais melhores. Acho que é bem legal esse tipo de iniciativa. Histórias aí de vocês. Estamos passando por um período super difícil, né? Todo mundo sabe como que é. Acho que a gente tem um grande privilégio aí de poder estar trabalhando, né? Todo mundo poder trabalhar de casa. A área de tecnologia tem sido, assim, uma posição muito privilegiada com relação à nossa sociedade. Acho que a gente tem que aproveitar bastante isso, ajudar muitas pessoas também, que a gente puder. A gente tem falado muito de inclusão, de diversidade, de conseguir dar espaço para outras pessoas que não têm o espaço que muitas vezes a gente tem na área de tecnologia, e acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar, que essa bandeira é uma bandeira muito, muito relevante para a sociedade e para as empresas, assim, né? Então, se fosse para escolher uma coisa, eu falaria isso, sobre o momento que a gente está passando e a importância da gente conseguir abrir espaço para as pessoas dentro da nossa área. Só agradecer, acho que foi bem bacana participar aqui, espero que tenha conseguido contribuir. E também deixar à disposição, se alguém quiser me acionar, trocar uma ideia, discutir alguma coisa, estamos sempre aí. Gente, muitíssimo obrigado pelo convite, adorei bater papo aqui com vocês e hashtag temos vagas também. Muito bom. Pessoal, adorei o bate-papo também, faço das palavras da Thaísa as minhas. E você que está aqui assistindo, essa é a primeira temporada do Proxy, é lançamento, é conteúdo novo. Não deixe, por favor, de se inscrever aqui no canal, de comentar, deixa dúvida, deixa interação, pede o link de vaga, fala o que vocês quiserem aqui nos comentários. O importante é vocês participarem aqui com a gente e acompanha, porque tem mais conteúdos, tem muita coisa boa vindo aí. E, Thaísa, contigo, muito obrigado aí pela participação, tô muito feliz com mais esse episódio do Proxy. Maravilhoso receber a Dextra e Acreditas aqui e estar ao lado do Terron para entender um pouquinho mais sobre como as empresas estão utilizando as tecnologias no seu dia a dia. Comenta aqui embaixo o que você achou e a gente volta na semana que vem com mais um episódio inédito. Até a próxima, galera!